Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Agora é um dos melhores momentos que nós temos no nosso Gotículas, que é o de compartilhar o que Deus falou conosco durante a semana e também já nos preparar para o que nós iremos ler na semana que vem. Vamos lá? Nós começamos a leitura da palavra no domingo, dia 14, né? E essa semana nós lemos Isaías, 2 Coríntios, começamos a leitura em Gálatas, e eu creio que Deus falou poderosamente ao teu coração, como Ele falou com o meu. Bom, no dia 14, no domingo, como eu falei, nós lemos Isaías 32 e 33, que nos fala do reino de justiça, das mulheres de Jerusalém, da aflição do povo e do auxílio de Deus. Lemos 2 Coríntios 5 e 6, que nos fala da nossa habitação celestial, do ministério da reconciliação, dos embaixadores de Cristo, que também somos nós que devemos levar a palavra, o evangelho, cumprir o ID de Jesus a toda criatura, os sofrimentos de Paulo e o problema da associação com os descrentes. No dia 15, nós lemos Isaías 34 e 35, que nos fala do julgamento contra as nações e a alegria dos redimidos. Lemos 2 Coríntios 7 e 8, que continua falando do problema da associação com os descrentes, da alegria de Paulo, do incentivo à contribuição e à coleta para os crentes da Judeia. No dia 16, nós lemos Isaías 36 e 37, que nos mostra a ameaça de Senaqueribe, a predição do livramento de Jerusalém, a oração do rei Ezequias e a queda de Senaqueribe, que afrontou o rei Ezequias, né, e todo o povo, se achando o Todo-Poderoso, e a queda dele foi grande. Lemos 2 Coríntios 9 e 10, que nos fala da contribuição para aqueles que necessitam, nos mostra que devemos semear com generosidade, e Paulo defendendo o seu ministério. E quando ele fala de semear com generosidade, irmãos, é porque a palavra do Senhor diz que nós devemos, que Deus ama quem dá com alegria. Nós sabemos que nós devemos ofertar. Muitas das pessoas podem dizer, tá dando dízimo para pastor, tá dando oferta para a igreja. Não é nada disso. A igreja também, para se manter aberta, ela precisa dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Né? A palavra do Senhor diz isso, né? Que nós devemos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas para que haja mantimento nela, ou seja, para que ela continue sendo aberta, continue se mantendo aberta. Né? E não é só isso, ele fala semear com generosidade, porque quem quer colher muito tem que plantar muito. Não adianta você plantar num pedacinho de terra pequena e querer colher, sabe, uma quantidade enorme. Não, irmãos, a gente só colhe o que a gente planta. Por isso que nós devemos plantar com generosidade. E também plantar amor, paz, alegria, para que nós possamos colher tudo isso também em abundância. Amém, irmãos? Nós lemos também no dia 17, Isaías 38 e 39, que fala da doença do rei Ezequias, a sua cura milagrosa por Deus e os enviados da Babilônia. Lemos 2 Coríntios 11, 12 e 13, encerrando o livro de Coríntios, onde fala da preocupação com a fidelidade dos coríntios, Paulo se orgulhando dos seus sofrimentos, porque o sofrimento dele estava aproximando ele cada vez mais de Deus, né? O sofrimento estava gerando paciência, esperança, né, amadurecimento. Nos mostra a visão de Paulo, o espinho na carne, as credenciais de um apóstolo, a preocupação em visitar os coríntios, as advertências e as saudações finais. No dia 18, nós lemos Isaías 40 e 41, que nos fala do consolo para o povo de Deus, a majestade do Senhor e o ajudador de Israel. E começamos a leitura em Gálatas, onde o autor é Paulo, né, que ele escreve a carta aos Gálatas também, e o contexto dessa carta aos Gálatas, ela nos ensina que devemos nos aproximar de Deus pela graça e não pelas leis, pelo legalismo. E o que é isso, pastora? Pela graça, porque quando a graça de Deus nos envolve, nós podemos obedecer de uma forma bem mais leve. E nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz isso, e nós sabemos que o jugo dele é leve, é suave. E quando nós nos aproximamos pelas leis, pelo legalismo, a gente faz por obrigação.
Não estou dizendo que não devemos obedecer às leis, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes quando alguém diz você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se torna um fardo pesado. Então nós temos que nos aproximar de Deus pela graça e não pelo legalismo. E esse mesmo livro nos mostra que nós devemos nos esforçar, irmãos, a cada dia para vivermos e andarmos no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Os capítulos 1 e 2 nos mostra que não há outro evangelho senão o de Cristo. Nos mostra Paulo sendo chamado por Deus, sendo aceito pelos apóstolos e repreendendo a Pedro. No dia 19, nós lemos Isaías 42 e 43, que nos fala do servo do Senhor, a cegueira de Israel, o único salvador de Israel, a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel, mais uma vez, né? E Gálatas 3, que nos fala da fé ou obediência à lei, da lei e a promessa e dos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus por adoção. No dia 20, ontem, nós lemos Isaías 44 e 45, onde nos mostra que Israel é o escolhido do Senhor, a insensatez da idolatria, Jerusalém será habitada, Ciro será o libertador de Israel, e nos fala do Senhor e dos ídolos, que não há outro Senhor além do nosso Deus. E lemos Gálatas 4, que continua falando que somos filhos de Deus, da preocupação de Paulo com os Gálatas, e ele dando o exemplo de Sara e Agar. Então, irmãos, nós lemos muito e podemos aprender ainda muito mais. E uma das coisas que me chamou a atenção no livro de Isaías, o livro de Isaías eu acho um livro forte, um livro lindo, mas assim, uma das coisas que eu tinha que escolher uma, né? É quando ele fala que nós devemos, está lá no capítulo 32, quando Isaías diz assim, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Aqui eles estavam falando de Jerusalém, das mulheres de Jerusalém, que eles ainda iam sofrer muito por conta da idolatria, do pecado, das coisas da desobediência, mas teria um momento que o nosso Deus iria resgatá-los, né? O nosso Deus iria derramar do alto o Espírito Santo. E aqui me lembra de Atos, quando Jesus disse assim, olha, ficai ali unidos, tal, que até, fique ali, né, esperando que até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí daí sim vocês podem sair para os 4 cantos da terra e pregar o meu evangelho. Porque quando vem do alto poder, não há outro poder a não ser do Espírito Santo de Deus. E quando vem do alto, é como diz aqui em Isaías, o deserto se transforma em campo fértil. O campo fértil fica parecendo uma floresta. Já pensou, irmãos? Aquilo que está morto em sua vida, que está como um deserto que está acabado, se transforma em um campo fértil. Aquilo que já está bom irá melhorar, porque com o nosso Deus é assim. Né? Com o nosso Deus é assim. E aí, se você for continuar a ler o livro de Isaías, ele fala, ele dá um ânimo. No capítulo 35, ele diz, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, diga aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, porque com o nosso Deus nós podemos todas as coisas. Então, que nós venhamos sempre a estar buscando o poder do alto, porque é de lá que vem a nossa força, o nosso poder. Isaías 40, ele fala que ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem força, sabe? Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam como águias, correm, não se cansam, não se fadigam, não ficam exaustos, andam e também não se cansam, porque é o Senhor que nos fortalece. Então, que nós possamos nos voltar para o Senhor, buscar, nos revestir do Senhor, porque é do alto que vem o nosso poder. E uma das coisas que me chamou a atenção lá no Novo Testamento está em 2 Coríntios 12, no verso 9, quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne, né? que ele tem uma fraqueza, podemos dizer assim, e quando ele pediu ao Senhor para que o Senhor tirasse aquela fraqueza dele, o Senhor diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou a minha graça te basta. Mais uma vez falando da graça, a graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava se achando fraco, e ele era fraco sim, ele era imperfeito sim, como eu sou, como você é, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a ele mais uma vez pela graça, porque a graça dele é suficiente em nós, e pela graça dele, nós nos aproximando dele, nós iremos nos fortalecer, porque o poder dele irá se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, amém, irmãos? Então assim,
Em nós mesmos nós não podemos nada, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque é nele que nós nos fortalecemos, é nele que nós somos mais do que vencedores. Amém? Agora pegue lápis, pegue papel, pegue caneta e vamos anotar o que nós iremos ler essa semana, começando por hoje, dia 21, domingo. Nós iremos ler Isaías 46 e 47 e Gálatas 5 e 6, encerrando assim o livro de Gálatas. Amanhã, segunda, nós iremos ler Isaías 48 e 49 e iremos retornar ao finalzinho, né, para terminarmos a leitura do Salmo, e iremos ler Salmo 135. Na terça, nós iremos ler Isaías 50 e 51 e Salmo 136. Na quarta, Isaías 52 e 53 e Salmo 137. Na quinta, Isaías 54 e 55 e Salmo 138. Na sexta, Isaías 56 e 57 e Salmos 139 e 140. E no sábado, Isaías 58 e 59 e o Salmo 141 e 142. Eu creio que Deus irá mais uma vez falar poderosamente aos nossos corações. Agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é conosco. Te rendemos graça porque o Senhor nos mostra a cada dia que nós devemos nos aproximar de Ti pela Tua graça, Senhor Jesus. Que nós devemos Te buscar a cada dia, a cada instante, não porque somos obrigados, mas porque temos vontade, porque queremos viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor continue nos ensinando e nos fortalecendo, Senhor, nas nossas fraquezas, mostrando que quando estamos fracos é que somos fortes, porque podemos te buscar. E como tua palavra diz, é na nossa fraqueza que teu poder se aperfeiçoa. Então, continue se aperfeiçoando em nós, continue nos ensinando, fazendo com que em nossos sofrimentos, nas nossas tribulações, assim como Paulo, nós possamos ser aperfeiçoados, fortalecidos, amadurecidos. Concede uma semana abençoada, uma semana de aprendizados, de crescimentos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo, e se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.